e tem a ver com a nossa pauta, vamos começar por aí. Porque a gente coloca primeiro o problema e aí a gente vai atrás da solução. Por que casais brigam tanto? Tem alguma enquete, não enquete, mas alguma pesquisa feita que você sabe, é dinheiro, é traição, ou infidelidade, não, desconfiança, incompatibilidade, falta do que fazer. Aliás, eu fiz uma enquete aqui no canal sobre isso. O que você, com toda a experiência que você tem, pode me dizer por que casais brigam tanto, cara? Geralmente a gente briga, pensa assim, cada pessoa, ela é um papel em branco. Uhum. Então, não existe, Raul, um vácuo entre a gente e a realidade. O que eu tô querendo dizer? Se eu te mostrar isso, você vai falar, isso é uma xícara. Uhum. Porque você já tem isso para interpretar, essa informação. Muitas das informações que a gente interpreta hoje é fruto de como a gente viveu a infância. Então, por exemplo, uma pessoa que viu o pai omisso, muitas vezes, e a mãe gritando. A mãe gritava, você não me ajuda, você não me ama, você não quer saber de nada. Inconscientemente, essa pessoa ela vai entendendo que amor se consegue brigando, que amor se consegue na luta. Aí do outro lado você tem uma pessoa que muitas vezes amor era simplesmente estar na mesma casa ali, cada um ficava no seu canto, uma família mais introspectiva. Aí essa pessoa que cobra, ela tá gritando porque ela quer ser amada, porque ela entendeu como que a vida tem que seguir. E essa outra pessoa não tá entendendo, porque pra ela tá tudo bem, porque ela tá replicando. Então o que a gente tem como padrões invisíveis determinam onde a gente vai chegar. A ciência dos relacionamentos, ela visa isso, olhar o que não pode ter que vai impedir vocês de fazerem uma boa viagem nessa relação. Eu sempre digo que a faculdade mais importante, ela não existe, que é a faculdade de ser pai e mãe. Né? Você precisa ter diploma para ser médico, para ser advogado, para ser engenheiro, para ser coisas que são fundamentais para nossa sociedade. Mas a mais fundamental é a de criar filhos. E qualquer um, sem ter um preparo, pode ter filhos e pode criar seus filhos. Enquanto isso pode ser considerado como mágico, porque afinal de contas deixa a independência, a individualidade de cada um para que a gente crie os nossos filhos. Isso também é um risco em cima disso que você falou. Portanto, a pergunta é, você acredita que o que foi feito conosco, então vamos falar, os nossos pais fizeram isso que você acabou de dizer, e eu tô num relacionamento. Então quem tá nos assistindo, tenta trazer isso pro agora. Foi feito aquilo. Eu não posso mudar o que os meus pais fizeram. Eu posso tentar identificar. Como é que você consegue ajudar aquela pessoa? Você ajuda ela a buscar o que aconteceu com ela para que então ela melhore dentro do relacionamento dela? Ou você trata só a relação dela com quem ela tá? A gente olha para a relação e, por exemplo, algumas perguntas que são essenciais. O que significa, que é o campo de significados? O que significa amor para essa pessoa? O que significa vida a dois? O que é um bom casamento? Como que vocês resolvem as brigas? Como que vocês lidam com o caos? Como que vocês se divertem? A relação, a gente divide ela em áreas. E a gente olha para essas áreas como os casais lidam com elas. E uma das áreas é o que a gente chama de psicodinâmica, que é essa psicodinâmica que foi formada, essa dinâmica psíquica, pela infância, mas não somente isso. Você tem essas outras áreas, como, por exemplo, a meta-emoção. Como que você se sente sobre o sentimento do outro? Vou te dar um exemplo. Há muito tempo atrás, eu atendi um casal e a mulher, ela se emocionava e aí ela começava a chorar e o homem ficava extremamente impaciente diante do choro dela. E aí, ele virava e falava assim, tá vendo? Já tá chorando. Aí ela virava e falava, meu, que homem insensível, eu não posso nem chorar. Aí eu virei pra ele e falei assim, quando ela chora, o que você sente? Aí ele falou, eu me sinto um fracassado. Por quê? Porque inconscientemente, a função dele era fazer a mulher feliz. Quando ela estava triste, ele não entendia que ele estava subentendendo isso como o fracasso dele. Como ele não estava dando conta de lidar com o próprio fracasso, tudo aquilo que eu não dou conta dentro, eu ataco fora. Então o que ele fazia? Ele problematizava ela. Mas já tá chorando? Se ele entende que isso não tem nada a ver sobre ele, então ele consegue exercer consciência e acolher a esposa.
A gente vai buscar sempre esses padrões. Como que enxerga, como que processa, como que você sente sobre o que o outro sente. Aí a gente consegue pôr os dois no mesmo lugar. Porque, Raul, os casamentos bem-sucedidos, eles não têm menos briga que os casamentos que não são bem-sucedidos. A diferença é que no casamento bem-sucedido eles aprenderam como brigar. Eles aprenderam como ir para um lugar melhor. Eles aprenderam como ouvir, como aceitar a influência um do outro. Já nos casamentos mal-sucedidos, não. Porque você tem muita crítica, você tem muita defensiva, você tem muita obstrução, quer ignorar, você tem sarcasmo, uma pessoa tá falando, a outra tá assim. Exatamente. Entende? Ou seja, e perfeito isso que você falou, porque na verdade não é não brigar, não que a gente incentive a briga, mas incentiva-se resolver uma questão, falar do elefante na sala. Então a questão é aprender como brigar, seria isso? Eu acho que a questão é aprender quais ingredientes podem ter na relação e qual não pode ter na relação. Por exemplo, eu tô andando há alguns anos, né, nesse ramo do relacionamento, que é um ramo que eu sou apaixonado, eu sempre estudei sobre isso, e eu só descobri 2 ruas nessa cidade chamada relação. A rua do trabalho e a rua do sofrimento. Ou você vai trabalhar para o casamento ser um bom lugar, ou você vai sofrer. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas não têm criatividade, elas não têm força de vontade. E o casamento vai ficando uma mesmice, como se o amor fosse garantido. Eu gosto muito de um provérbio de Salomão que ele fala assim: não pense que o amor tá garantido, mas conquiste a mesma mulher todos os dias. Eu canso de atender relacionamentos onde a mulher vem falando 10 anos que tá triste, ou uma pessoa infeliz vem reclamando durante muito tempo, até que ela fala, eu desisto. Quando ela fala, eu desisto, a pessoa, não, agora eu mudo. Por que não mudou antes? Por que não entendeu que na vida a gente sempre vai mudar? Eu não sou o mesmo de ontem e não serei o mesmo amanhã. Eu li um livro hoje, já me mudou, a gente tá sempre mudando. Então, se a gente fica muito acomodado, o casamento ele morre, porque ele é um organismo vivo.